Ash Charmond, um famoso youtuber fitness e estrela de reality show da TV, sofreu uma drástica mudança em sua vida. Neste vídeo, iremos explorar suas ações mortais e os eventos que o levaram a esse ponto crítico. Com uma grande base de fãs de mais de 69 mil inscritos, ele tinha muitos aspectos positivos em sua vida. Contudo, em uma noite trágica, afetou de maneira inalterável seu destino e o de outra pessoa que perdeu sua vida. Quem eram Ash Charmond e Hurley Cordeline? E qual a motivação por trás desse assassinato? Nosso destino hoje é a cidade brilhante e peculiar de Las Vegas. Conhecida como a Cidade do Pecado, esta cidade é famosa por seus jogos, alta gastronomia, compras luxuosas e entretenimento adulto, sendo um destino reconhecível e atraente para aqueles que buscam uma experiência mais ousada na vida. Las Vegas é conhecida por satisfazer os impulsos humanos, seja por comida, jogos ou casamentos rápidos. É também um local de ambição para muitos indivíduos que buscam o sucesso. Neste lugar famoso por sua variedade de entretenimento extravagante, é onde encontramos a protagonista de hoje, Hurley Dulai. Nascida originalmente em Santa Clara, Califórnia, Hurley Dulai, com o nome do meio Kerr, cresceu em uma família de fé Sikh, com pais indianos altamente educados e prósperos. Seu pai era um engenheiro aeroespacial e sua mãe detinha 2 mestrados. Hurley era caçula de 3 irmãos e era considerada a favorita dos seus pais. Era conhecida carinhosamente como Happy Hurley, devido ao seu sorriso constante e seu senso de humor em casa. Apesar de ser extrovertida, também era sensível e atenciosa, tendo como melhor amigo o Golden Retriever da família, Houston. A maior parte de sua infância transcorreu na Califórnia, onde foi lembrada por muitos colegas de classe como uma adolescente brilhante e ambiciosa, concentrada em seus estudos na área de ciências biológicas. Seu sonho a levou à Universidade de Temple, na Pensilvânia, onde obteve seu diploma de bacharel. Após a graduação em 2017, em busca de uma vida mais emocionante e onde planejava obter seu mestrado. Em Las Vegas, iniciou sua jornada, enfrentando questões de autoconfiança, timidez excessiva e ansiedade. Sua vida mudou quando se juntou a um centro de desenvolvimento pessoal e condicionamento físico, onde encontrou uma verdadeira comunidade. Tornando-se uma entusiasta de academia e em apenas 30 dias perdeu mais de 18 quilos. Seu amor pela academia a levou a se tornar uma personal trainer e a estabelecer uma forte amizade com o gerente Nick, que a apoiou em suas batalhas físicas e emocionais. Nesse período, Hurley afirmou estar lutando contra um tumor cerebral, embora houvesse incerteza quanto à veracidade desse diagnóstico. Alguns amigos próximos a ela argumentaram que era mentira, enquanto outros sugeriram que se tratava de um tumor na tireoide. Para evitar preocupar sua família, a jovem optou por não contar a eles e buscou apoio em sua comunidade na academia. Ela expressou: "Minha família me apoiou durante as maiores tempestades pelas quais passamos no ano passado. Eu estava lutando com medo, fui forte, atravessei a quimioterapia, foi difícil, independente das tempestades que enfrentamos. Grandes ou pequenas, a mensagem é que todas têm um fim." Até 2020, Hurley estava adquirindo uma nova perspectiva de vida, ganhando autoconfiança e aprendendo a se amar. No entanto, sua jornada de saúde não estava isenta de recaídas e autocrítica. E é nesse ponto que infelizmente introduzimos Ash. Como ela conheceu Ash não está claro, seja por meio de mensagem direta no Instagram ou em algum evento na academia. Mas foi nesse momento que Hurley entrou em contato com Asherman, um youtuber fitness de 38 anos e uma personalidade de reality show de TV de pequeno porte.
Ele se destacou no reality Showtime Gigolos, que explorava a vida e o trabalho de acompanhantes masculinos. Akshaya adotou o nome de Ashermond para seus negócios e publicidade, provavelmente na tentativa de separar sua vida pessoal da profissional. Tornar-se acompanhante nunca foi sua ambição real, e sua família afirma que isso aconteceu quase por acaso. Antes de conhecer Hurley, ele já morava em Miami há 8 anos. Com formação em massoterapia e fitness, seu estudo abrange a sexualidade, como ela afeta a sociedade e as interações humanas. Seu nome verdadeiro, Akshaya Kubiak, nascido na Índia, de pais de diferentes origens. Sua mãe, de origem indiana asiática, e seu pai, polonês-americano. Ash tinha uma aparência única e valorizava muito sua forma física. Com uma altura de 1,88 m, cabelos pretos longos, suas características físicas eram cruciais para o seu sustento, o que justificava a mudança de seu nome. Ash sempre foi criado com uma visão holística da vida, acreditando em várias abordagens terapêuticas, bem-estar e espiritualidade. Cresceu no Japão, imerso nas tradições e filosofias de cura, tanto do Oriente quanto do Ocidente, como costumava dizer sua mãe. Sua vida após a infância seguiu essa mesma trajetória. Aos 16 anos, abandonou a escola para estudar Qigong, uma antiga disciplina chinesa que combina artes marciais com meditação, saúde e espiritualidade, frequentemente envolvendo o uso de ervas medicinais. Costumava viajar bastante, estudando terapias de massagem e cura holística, na Tailândia, Japão, Europa e Índia, antes de finalmente se estabelecer em Miami. Durante esse período, também teve envolvimento com a comunidade Psytrance, um grupo de pessoas que se reunia ao ar livre, experimenta substâncias psicodélicas entrando em estados alterados de consciência ao som da música trance. Foi nesse ambiente que ele foi introduzido ao mundo das drogas, mas ele nunca desenvolveu dependência ou abuso delas. Ao invés disso, via o uso dessas substâncias como parte de um processo de cura. Pode-se imaginar Ash como um tipo de hippie que explorava cogumelos mágicos ao invés de ser viciado em cocaína para uma farra de 4 dias. Após se estabelecer em Miami, ele fundou seu próprio negócio de massagem, chamado Akshaya Taj. Em 2011, depois de ser recrutado por uma agência por meio de redes sociais, ele iniciou seu trabalho como acompanhante masculino. Ash oferecia seus serviços principalmente a mulheres que se sentiam solitárias ou deprimidas. Trabalhou para um site de acompanhante chamado Cowboys for Angels, onde eventualmente o Showtime o recrutou para seu reality show de TV chamado Gigolos. Esse programa acompanhava a vida de vários acompanhantes masculinos. Embora na série Ash tenha sido retratado como uma versão autêntica de si mesmo, sensível, tranquilo e gentil, com sua figura esbelta e cabelos longos, é importante lembrar que reality shows de TV, seja na TV ou no próprio YouTube, muitas vezes incorporam elementos roteirizados ou situações fabricadas. No caso de Ash, descobriu-se que muitas das suas interações e clientes apresentados no programa eram falsos, com atores pagos. Além disso, Ash se mudou para Las Vegas durante sua participação no programa. E como é de conhecimento geral, a prostituição é ilegal no estado de Nevada, onde Las Vegas está localizada. Portanto, todas as atividades retratadas no programa eram inteiramente fabricadas. Isso não impediu Ash de considerar seu trabalho como uma forma de cura, acreditando que estava auxiliando mulheres que frequentemente lidavam com problemas de saúde mental, ou não eram vistas como atraentes. Essa perspectiva pode ser interpretada como sensível, mas também como uma abordagem altamente predatória em relação a essas mulheres, já que em troca de sua companhia, ele cobrava $800 por 2 horas e $3.000 por uma noite. Seu trabalho como acompanhante continuou após sua carreira de TV, que incluiu sua participação em 38 episódios antes do programa finalmente ter encerrado em 2016. Durante esse período,
ele desenvolveu o hábito de usar esteroides, impulsionado por sua insegurança ao se comparar com os outros gigolos. Mesmo após o fim do programa, esse hábito prejudicial persistiu. Sob os holofotes, Ash começou a apreciar a atenção que recebia do público, especialmente das mulheres. Ele se envolveu com as Boot Girls, garçonetes que servem bebidas em garrafas de champanhe na Las Vegas Strip, e seu consumo de drogas e álcool aumentou. Embora seus amigos argumentassem que ele nunca se tornou dependente, Ash claramente estava desfrutando do papel de objeto de desejo entre as mulheres, buscando ser visto como um troféu em encontros com pessoas bonitas e compatíveis. Amigos de Ash notaram que sua passagem pela TV o transformou, e ele começou a acreditar que tinha atenção suficiente para compartilhar sua mensagem de cura com o público em geral. Sua vida ainda seguia o mesmo padrão anterior, mantendo seu estilo de vida holístico enquanto desfrutava de festas. Seu perfil no Instagram, na época, o apresentava como educador fitness e de sexualidade. Além do mais, ele se via como um xamã sexual e curador holístico, o que naturalmente em 2020 chamou a atenção de Harleen. Harleen sempre lutou com sua autoestima, e receber a atenção de um homem atraente como ele provavelmente a fez sentir-se muito especial. Embora Harleen fosse na realidade muito bonita, todos têm momentos em que somos nossos piores críticos. Ash costumava se relacionar com mulheres famosas no Instagram, que tinham milhões de seguidores. Ele se esforçava para construir sua presença nas redes sociais, e frequentemente compartilhava fotos mais provocativas para aumentar seu engajamento. Diante disso, as pessoas se perguntavam por que ele escolheu uma mulher mais modesta e com os pés no chão como Harleen. Alguns especulavam que ele poderia ter sido atraído por sua herança indiana, enquanto outros pensavam que talvez fosse porque Harleen viesse de uma família rica, e a estabilidade financeira era muito atraente para ele. Afinal, ele tinha o costume de gastar de forma excessiva. Nas semanas seguintes, o casal passou cada vez mais tempo juntos. Surpreendentemente, a família de Harleen não tinha conhecimento da existência de Ash. Ela manteve tudo em segredo por algum motivo. Embora o relacionamento deles tenha começado com foco em sexo, rapidamente se tornou mais profundo do que isso. Ash acreditava ser capaz de curar Harleen, espiritualmente, e até afirmava poder eliminar seu suposto tumor. Eles embarcaram em viagens de cura juntos, incluindo uma para Utah em junho de 2020. Ash afirmava ter ajudado Harleen a alcançar a estabilidade mental durante essa viagem, alegando ter resgatado traumas do passado que havia reprimido por muito tempo. Apesar de suas afirmações de que poderia curá-la e de suas menções a técnicas comprovadas como a terapia cognitivo-comportamental, ele também fazia referências a métodos não comprovados, como o uso de ervas e drogas. Em julho de 2020, sua abordagem controversa de cura levaria a uma tragédia quase inacreditável. Em 16 de julho de 2020, a polícia de Las Vegas recebeu uma ligação desesperada de um homem em pânico. Ele relatou que assim que acordou naquela manhã, se deparou com Harleen ao seu lado, porém que estava inconsciente. Acreditando inicialmente de se tratar de um infeliz ataque cardíaco aleatório, ele recebeu instruções para realizar um RCP, enquanto aguardava a chegada de uma ambulância. Mas infelizmente esses esforços não seriam suficientes. Quando a ambulância chegou, os paramédicos esperavam encontrar os sinais de um ataque cardíaco, mas a cena no quarto era muito diferente. O rosto de Harleen estava irreconhecível, inchado e coberto de hematomas. Ela exibia sinais evidentes de trauma, desde a cabeça até os seus pés. Haviam marcas de sangue ao redor de sua cabeça e, infelizmente, ela foi declarada como morta no local. Percebendo a gravidade da situação, um paramédico afastou Ash para evitar qualquer tentativa de fuga. E em estado de choque e desespero, Ash confessou rapidamente que era o responsável, apesar de afirmar que Harleen o havia atacado primeiro. Sua confissão o levou à prisão imediata.
As autoridades então começaram uma investigação de homicídio na área. Importante notar que os detalhes dessa investigação são extremamente sensíveis e ainda estão em andamento. Após o crime, a investigação no local do ocorrido levantou diversas interrogações sobre os eventos da noite anterior. À medida que os investigadores se aprofundavam no caso, mais detalhes surpreendentes surgiam. Como já mencionado, o corpo de Harleen estava repleto de hematomas, da cabeça aos pés, mas a verdadeira extensão de seus ferimentos só foi revelada após a realização da autópsia. O relatório da autópsia revelou que ele estava com 5 ossos quebrados, 5 fraturados, 9 lesões superficiais, 31 marcas causadas por pancadas ou impactos e 14 lacerações por todo o corpo, incluindo ferimentos perturbadores na língua, nas orelhas e nas mãos. Devido à evidência de espancamento, ela teve hemorragia interna grave e sangue foi encontrado em seus pulmões. E para deixar tudo mais assustador ainda, alguns de seus dentes foram encontrados em seu estômago. A causa da morte foi determinada como trauma contuso, com estrangulamento listado como causa secundária. Além disso, tanto Harleen quanto uma mala estavam cobertas de cera de vela. E exames toxicológicos subsequentes detectaram a presença de êxtase, cafeína e álcool, e também uma substância alucinógena presente em cogumelos em seu estômago. É importante destacar que os amigos de Harleen ficaram chocados com essas descobertas, pois muitos afirmaram que ela era totalmente contra o uso de drogas, e que raramente bebia. Cuidava muito de sua saúde e nunca havia usado sequer maconha, muito menos substâncias como êxtase ou psicodélicos. No apartamento foram encontradas impressões de mãos ensanguentadas em todo o quarto e na área de serviço. Algumas inclusive sugerindo uma tentativa rudimentar de limpar a cena do crime. A natureza brutal e os detalhes perturbadores dos ferimentos de Harleen indicavam que sua morte não foi acidental. As evidências apontavam para um crime violento e intencional, que deixaria a comunidade chocada e teria consequências devastadoras para o principal suspeito. A tentativa de encobrir o crime torna-se ainda mais evidente quando se considera que Ash não chamou imediatamente os serviços de emergência após acordar. Isso sugere uma tentativa mal concebida de ocultar o crime. Os pais de Harleen nunca foram informados sobre sua morte, mas ficaram muito preocupados porque ela não respondia suas mensagens há um tempo. Na noite de 16 de julho, após várias tentativas de ligação para o celular dela, alguém finalmente atendeu. Infelizmente, não era sua filha, mas sim uma voz grave do necrotério. Apesar de Ash ter admitido sua culpa, amigos, familiares e fãs se uniram a ele, insistindo que um homem tão gentil e amável jamais seria capaz de cometer tal ato. No entanto, ao ser interrogado mais profundamente, os verdadeiros eventos e os detalhes sombrios por trás da morte de Harleen finalmente vieram à tona. Voltando à tarde daquele trágico dia, Harleen foi à casa de Ash para realizar uma sessão de cura espiritual e aproveitar o que ele chamava de aura de cura para ajudá-la com seu problema de saúde. No entanto, os métodos de Ash eram controversos, para dizer o mínimo. Ele planejou ingerir alguns cogumelos mágicos, rezar, meditar e assistir ao filme do Avatar. Esse era o plano para a noite. E mais tarde, na investigação, cogumelos mágicos foram encontrados na geladeira dele pela perícia. Como as viagens com cogumelos costumam durar de 3 a 8 horas, é provável que o conflito tenha ocorrido muito antes dos serviços de emergência serem chamados. Isso faz sentido também, considerando que a limpeza desordenada teria levado horas para ser realizada. Durante esse período, Ash estava obviamente ocupado encobrindo suas ações, ao invés de tentar salvar a vida de Harleen. Uma mala cheia foi encontrada no apartamento, indicando que ele havia pelo menos considerado seriamente fugir da cena do crime em algum momento daquela noite. Independente de Harleen tê-lo atacado primeiro ou não, Ash respondeu com violência, muito além do que se esperava de um caso de legítima defesa.
Ainda não se sabe se ele estava sob o efeito de drogas no momento, pois infelizmente ele permaneceu calado desde então, contratando um advogado. Apesar de viver em um luxuoso condomínio em Las Vegas e receber quantias exuberantes de dinheiro por seu tempo, ele nunca foi realmente responsável com seu dinheiro, desperdiçando quase tudo em empreendimentos comerciais fracassados e um estilo de vida extravagante. Ficou claro que ele estava ficando desesperado, a ponto de pedir para Hurley para ajudá-lo a pagar o aluguel. O julgamento de Ash foi extremamente complexo. A pandemia, mais uma vez, afetou o sistema legal dos Estados Unidos. Mas em setembro de 2020, ele finalmente entrou no tribunal. Apesar de ter confessado previamente, ele se declarou inocente do assassinato de Arlene. No entanto, todas as evidências disponíveis apontavam na direção oposta. Ele alegou que na época da morte dela estava sob influência de drogas, incluindo cogumelos, êxtase, esteroides e álcool, o que teria diminuído sua responsabilidade. No entanto, a juíza rapidamente rejeitou sua defesa, considerando-a uma mera desculpa. Ao invés disso, foi oferecido a ele um acordo de culpa por homicídio culposo, ao invés de assassinato, e ele aceitou essa oferta. Ele foi condenado a 20 anos de prisão, com possibilidade de liberdade condicional após 8 anos. Embora essa sentença tenha sido vista como relativamente branda devido à ausência de intenção premeditada, a equipe de defesa de Ash tentou reduzir ainda mais a sua pena, argumentando que ele não apresentava risco de reincidência no futuro. No entanto, essa tentativa foi rejeitada, com a juíza afirmando que uma pena mais leve não refletiria na gravidade do crime, nem aliviaria a dor eterna que a família de Arlene teria que suportar. Sua família compareceu ao julgamento e prestou declarações emocionantes de como o crime afetou suas vidas. O irmão de Arlene expressou sua angústia afirmando: "Ela não foi apenas tirada de nós, ela foi brutalmente espancada até a morte. Eu não sei porque ela precisava ser subjugada com tanta força." Desde julho de 2020, Ash Arman está detido no centro de detenção do condado de Clark. Apesar de demonstrar remorso, sua busca por sentença reduzida e liberdade sob fiança sugere uma notável falta de responsabilidade. Até o momento, felizmente esses esforços nunca tiveram sucesso, o que reflete a busca por justiça em nome de Arlene. Arlene foi tragicamente tirada deste mundo antes de seu tempo, deixando uma lacuna insubstituível no corações dos seus entes queridos. Ela era uma filha, irmã, tia e amiga gentil e carinhosa e atenciosa. Estava em um estágio de crescimento e autodescoberta, aprendendo a se amar e amar a comunidade ao seu redor. No entanto, sua busca por atenção e poder ceifou uma vida cheia de potencial e amor, deixando um vazio profundo naqueles que a conheceram e amaram. A memória de Arlene permanece viva através das palavras e recordações daqueles que amaram, e na busca incansável por justiça em seu nome. Que ela descanse em paz. Uma amiga próxima dela compartilhou: "Não acredito que vá conhecer alguém com um coração tão amoroso quanto o de Arlene. Ter um coração amoroso a tornou instantaneamente vulnerável." Infelizmente, Arlene teve que passar por uma cirurgia reconstrutiva de 15 horas para possibilitar um funeral de caixão aberto. A família dela provavelmente carregará o peso dessa perda e das circunstâncias trágicas pelo resto de suas vidas. Quanto ao caso em si, ele é peculiar e levanta dúvidas sobre as intenções de Ash desde o início. Sendo um ex-gigolô da Showtime e um youtuber fitness, a história é de fato mais intrigante. A pergunta sobre se Ash realmente pretendia causar mal a Arlene ou se o caso foi totalmente não premeditado é complexa e merece reflexão. No entanto, é essencial que a justiça seja buscada e que as vítimas sejam lembradas. Agradeço a todos por assistirem ao vídeo e deixe seu comentário sobre o que achou do caso de hoje. Obrigado
e nos vemos em breve no próximo vídeo.